Muito bom, galerinha. Professor Aleph aqui com vocês. Aqui a gente dá sequência aí sobre o nosso conteúdo sobre o Oriente Médio. Só ressaltando aí, lembrando que nós já falamos sobre a parte física, né, isso, a parte do relevo, hidrografia. Falamos aí um pouco sobre os aspectos políticos, alguns conflitos do Oriente Médio. E agora a gente vai estar falando sobre a população e mais alguns aspectos dessa parte do continente asiático, começando aí sobre a população, beleza? Então olha só, pega aí o seu livro, pega um marca-texto, como eu vou fazer aqui agora, que a gente vai estar marcando algumas partes importantes, beleza, pessoal? Então, vou colocar uma cor verde aqui. E é isso. Então vamos lá. Ó. A população do Oriente Médio é formada por aproximadamente 305 milhões de pessoas, sendo mais da metade árabes. Então olha só, uma consideração importante. Quando a gente fala assim, Oriente Médio ali, Israel, Palestina, todo mundo ali é árabe, todo mundo ali é muçulmano, todo mundo ali é do Estado Islâmico. Não, gente, tirem isso da mente de vocês, tá, galera? A gente não pode generalizar. E também outra coisa, nem todo árabe é muçulmano e também nem todo muçulmano é árabe. Vou explicar. Olha só, muçulmanos são aqueles que praticam o Islã, né? E existem pessoas que são adeptos do Islã que não são árabes, beleza? E existem pessoas que são árabes que não são adeptos ao islamismo. Então, é basicamente isso que a gente precisa compreender. Eu tenho um vídeo aqui falando um pouco sobre isso também, sobre essa questão de ser árabe, ser muçulmano, e eu vou colocar para vocês assistirem também. Uma outra coisa importante é que a gente precisa considerar que as religiões no Oriente Médio são fundamentais, na verdade, são assim um dos principais motivos de se ter uma população aí de 305 milhões de pessoas, porque são religiões natalistas, onde ter muito filho é sinônimo de prosperidade, tá? Em muitos desses países aí do Oriente Médio. E outra coisa, por mais que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre a questão do petróleo, de algumas cidades importantes que começam a surgir, né, como Dubai, né, isso, como Catar, lá no Catar. Então, a gente vê que existe um crescimento econômico associado ao petróleo, mas um outro motivo associado à população, um grande número de pessoas, é a pobreza, galera. A pobreza ela é extrema nessa área também. A maior parte dessas pessoas vivem em péssimas condições de vida. A parcela restante é composta de outros grupos étnicos, como persas, que compreendem a maior parte da população do Irã, e judeus que se concentram em Israel. Também vive um número considerável de curdos no Irã e na Turquia, e em menores proporções no Iraque e na Síria. Os turcos, por sua vez, concentram-se na Turquia e em menor número no norte do Irã. E aí a gente tem aqui um infográfico mostrando essa questão da população. Calma aí que eu coloquei o troço errado aqui. Então, vamos lá. E aqui a gente tem a distribuição dessa etnia, né, dessa população. Aqui a gente tem todos eles, ó. Os árabes, curdos, judeus, persas. Lembrando que os curdos é um grupo, é uma nação sem estado soberano, sem território. A área do Azerbaijão, beleza? Os azerbaijanos, né? Afro-asiáticos, europeus, enfim. Aqui está toda essa distribuição dessa população. Lembrando que é uma população distribuída de forma irregular, tá? Ou seja, existem áreas mais povoadas e áreas menos povoadas, principalmente os desertos, né? Áreas aí
vazios demográficos. Ainda que a maior parte das áreas aí são desérticas, mas existem áreas que possuem aí melhores condições de vida, que é onde se concentra a maior parte da população. Galera, olha só que importante isso aqui. A ausência de uma identidade entre os povos que convivem nesse território tem sido um dos principais fatores do desencadeamento de tensões que, na maioria das vezes, culminaram em conflitos bélicos ao longo da história, vitimando muitas pessoas. É exatamente isso, né? Se tem essa ausência de identidade dos povos, essa questão de uma má convivência entre povos que pensam diferente, cultura diferente, ou seja, existe uma diversidade cultural, o que coloca assim em evidência identidades diferentes, grupos minoritários em que sempre vão entrar em conflito. E aí é o que o outro parágrafo fala sobre os conflitos etno-religiosos, né, associados à etnia e à religião das pessoas, os conflitos econômicos, conflitos ambientais associados aos limites regionais, os conflitos associados às jazidas de petróleo. Então, são fatores que interferem diretamente na vida das pessoas, onde os países estão sempre dedicando grande parte do seu orçamento para o conflito, o que implica na falta de desenvolvimento social. Ou seja, ainda que se tenha uma exploração muito grande de petróleo e uma arrecadação muito grande desse recurso, esse recurso não reflete na melhoria da qualidade de vida das pessoas que ocupam o país. Galera, distribuição da população, tá? Galera, só a gente observar aqui o mapa. Olha só. Habitante por quilômetro quadrado. Olha só. Isso aqui é o que a gente vai chamar de densidade demográfica, beleza? Que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. A gente observa aqui no mapa as áreas de cor mais clara com menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. E aí, conforme vai escurecendo, vai aumentando o número de pessoas. Então, as áreas centrais aqui, ó, como a gente consegue observar, que são as áreas aí de deserto mais rigoroso, são as áreas menos habitadas, não é isso? E aí se tem a área já ao entorno, que já aumenta um pouco a população, mas ainda pouco considerável, e a gente consegue observar que as áreas mais ocupadas são aqui na região da Turquia, no litoral da Turquia. Por quê, galera? Porque também essa área aqui da Turquia faz conexão com outro continente. Que continente é esse aqui que a Turquia aqui está fazendo essa conexão? E a gente falou disso quando a gente falou de Europa, né? Então, a Turquia, assim como a Rússia, é um país que possui terras tanto na Ásia quanto na Europa. Então, essa área aqui ficando mais próxima da Europa é a área mais ocupada. A gente tem a área aqui ó, do Mar Cáspio também mais ocupada, uma área aqui do Afeganistão também um pouco mais ocupada. Então, normalmente as áreas ocupadas, galera, estão sempre associadas às áreas litorâneas ou áreas próximas de grandes centros comerciais, o que confere ao Oriente Médio também uma má distribuição dessa população sobre o território. Então, ó, atualmente a população do Oriente Médio corresponde a 4,6% da população mundial. De modo geral, quando comparados aos padrões mundiais, mostra-se consideravelmente jovem e com elevados índices de crescimento, ainda que nos últimos anos a expectativa de vida média na região esteja se tornando cada vez maior. Cerca de 30% tem menos de 14 anos e aproximadamente 7% tem mais de 60 anos, tá? O que isso quer dizer, galera? Que são países que possuem aí expectativa de vida em progresso, não é isso? Mas com ainda alta taxa de natalidade por se conferir aí na pirâmide etária um grande número de jovens, né? E crianças também a gente pode observar. E aqui a gente tem uma tabela mostrando essa ideia da população, o PIB, que é tudo aquilo que o país produz no ano, né? Que é o Produto Interno Bruto,
a renda per capita, ou seja, que seria esse PIB dividido pela população desse país. É como se eu pegasse todo o dinheiro que o país produziu, né, não fabricou, mas que gerou em relação à venda de produtos, e dividisse pela população, que vai dar aí a média de renda per capita. A taxa de analfabetismo, expectativa de vida e mortalidade infantil, que são fatores aqui que estão associados ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, olha só, vamos fazer comparativos aqui. Emirados Árabes Unidos, tá? 8 habitantes por quilômetro quadrado em média. Qual é o PIB em dólar? Tirando a Arábia Saudita aqui, né, é o maior. Então, no caso, o segundo maior PIB aqui do Oriente Médio. Renda per capita. Olha a renda per capita dos Emirados Árabes Unidos. Em dólares, então seria 38.620 dólares que um habitante dos Emirados Árabes Unidos recebe anualmente, teoricamente, né? Dividindo aqui os 384 milhões de dólares no ano. Taxa de analfabetismo em 10%. Expectativa de vida se elevou aí, né? Basicamente aí a 77 anos. Só que você vai observar aqui que existe países como o Afeganistão, que tem uma expectativa de vida de 61 anos. Né? Os Emirados Árabes aqui é a maior expectativa de vida que tem na região. Mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. Então, de cada 1.000 crianças que nascem vivas, morrem pelo menos 7 nesse período, né? Até completar um ano. Então, a cada 1.000, tá, gente? Se nascem lá, sei lá, 3.000, então eu vou ter 21 crianças morrendo dentro dessas 3.000 antes de completar um ano. Isso, o que isso tem a ver, né, com a qualidade de vida? Tudo, galera, porque quanto mais desenvolvida é a saúde do país, menor vai ser essa taxa, maior vai ser a expectativa de vida, enfim. Embora nessa região estejam localizadas as maiores reservas de petróleo do planeta, que geram grandes riquezas, os indicadores socioeconômicos dos países que constam na tabela retratam o contraste entre as condições de vida de parte da população dessa região, que foi o que eu estava falando com vocês. Só para a gente diferenciar aqui, uma legendazinha na tabela. Quando a gente tem o número 1, os dados são de 2012, número 2, dados de 2013, número 3, dados de 2015, e o tracinho aqui quando não se tem os dados. Então, olha só, existe um potencial em relação ao petróleo de gerar grana, gerar dinheiro, gerar capital, mas esse dinheiro ele não é distribuído de forma igualitária. Então, você tem a maior parte das pessoas dos países ali que vivem em extrema pobreza. E aí, só para a gente reafirmar isso que a gente está falando, tá aqui, ó. Tá associado isso aí, alguns países possuem a renda per capita aqui, ó, relativamente alta em relação à produção de petróleo. Porém, essa renda per capita não é distribuída de forma igualitária, o que gera uma grande desigualdade, né? Em alguns países do Oriente Médio é possível perceber a distribuição desigual de riqueza nas cidades. Enquanto grandes quantias de dinheiro são gastas na construção de edifícios luxuosos, uma parcela da população convive com a pobreza e a falta de condições adequadas de vida. É o que a gente consegue observar aqui, ó. Paisagem em Dubai, né? Você tem uns prédios extremamente luxuosos aqui, uma cidade extremamente artificial, de alta tecnologia, mas olha as casas que se tem no mesmo ambiente. Em relação às condições de saúde, um dos grandes problemas enfrentados, sobretudo nos países do Oriente Médio, é a subnutrição. E aí cito o exemplo do IEM, por exemplo. A cada 1.000 crianças, aproximadamente 70 morrem antes de completar 5 anos de vida. Gente, é um nível de pobreza extremamente elevado quando se tem uma alta taxa de mortalidade infantil.
Ó, as taxas de urbanização de muitos países do Oriente Médio são elevadas, como Kuwait, Catar, Israel, por exemplo, apresentam índice de urbanização de 99%, 98% e 92%, respectivamente. No entanto, existem países onde grande parte da população vive no espaço rural, como no Afeganistão, onde 77% da população reside no campo. Beleza? Então, olha só, na próxima aula a gente vai estar falando sobre a questão do petróleo e eu quero ficar nesse primeiro momento com essa parte da população, onde a gente vai estar fazendo algumas questões. Então, galera, é isso. Fiquem com Deus aí, falem comigo no WhatsApp, tirem suas dúvidas. Vamos que vamos. Fui!